E aí, galera, vamos começar a nossa aula então. Sejam bem-vindos, boa noite. Para quem está aqui em Cascavel, boa tarde. Essa aula está sendo gravada à tarde? Não, mas por causa da hora de verão agora está como se fosse a tarde, né? É o entardecer na realidade, viu? Quem estudou minha matéria da última aula para cá, que já faz bastante tempo, diga-se de passagem? Ninguém. Que bom! Aí sim, cara. Isso é uma coisa que o professor fica faceiro. Bem, então se você não estudou da última aula para cá, você não lembra que a nossa última aula foi sobre verbo? Ou lembra? Foi sobre verbo. A gente trabalhou com transitividade verbal, vozes verbais e tudo mais. E a aula de hoje era o começo de sintaxe. Tá? Na realidade, a gente vai começar a trabalhar com um assunto relacionado à análise sintática. Então, matéria bastante importante, né? Ela é base para tudo que a gente faz dentro do nosso conteúdo. Então precisa ter noção disso, ter clareza disso, e quanto mais sintaxe você estudar, melhor, tá? Então, hoje a aula de análise sintática, nós vamos começar o nosso trabalho fazendo uma triagem da matéria, uma separação, uma classificação dos elementos aí, e aí, assim que conseguirmos, vamos progredindo com essa matéria. Então, no seu material você já pode colocar ali, ó, o título, sintaxe. O trabalho, então, vai ser com a sintaxe do período simples. Mas antes de falar sobre isso, de sintaxe do período simples, período composto, etc., precisamos definir toda a estrutura sintática que a gente estuda, né? Partindo desde a coisa mais óbvia e mais simples, que é a definição. Falar para vocês que a análise sintática, ou sintaxe, é um estudo a respeito da função dos elementos. Função dos elementos numa sentença. E aí você vai pensar no quesito funcional como uma análise a respeito dessa função, tentando buscar como é que esses elementos se relacionam propriamente com o verbo. Então é por isso que a última matéria antes de sintaxe é a matéria de verbo. Porque se você terminar a morfologia sem ter entendido isso, a análise sintática vai ser bem difícil, tá? Então eu recomendo para quem pulou ou passou batido o assunto de verbos, que volte e reveja isso, porque é extremamente importante. Então, ó, função dos elementos dentro de uma oração ou dentro de um período. Nós sabemos que existe uma distinção entre frase, oração e período. Nós sabemos e eu sei que você sabe. Frase é o quê? Como é que a gente define frase? O que é uma frase? Frase é um todo linguístico dotado de sentido. Então, para ser frase tem que ter sentido. Então vamos pegar uma sentença qualquer aí. Ontem houve prova. Tá? Nessa sentença eu tenho uma frase, uma oração, tem o quê? Posso dizer que tem uma frase? Ontem houve prova? Posso. Posso dizer que tem uma oração? Também, tá? Porque eu tive verbo nessa sentença e também a sentença está dotada de sentido. Se eu disser, então, houve prova, sem o ontem, ainda é uma frase? Ainda é uma oração? Claro que é, o verbo haver está ali no meio, tá? Agora, se eu disser assim, bonito, hein? Isso é uma oração? Não, isso é só uma frase, porque não teve verbo ali. Isso não teve verbo. Como é que você chama a frase que não tem verbo? Frase nominal. Anote isso no rodapé do seu caderno. Frase que não tem verbo se chama frase nominal. Muito bem. Aí, existe a definição de oração. A oração é uma frase que se organiza em torno de uma forma verbal. Ou seja, para ser oração, nós temos que ter o quê? Verbo. Correto? Então, no exemplo que eu havia mencionado antes, o bonito, hein? Não temos oração, certo? Temos apenas uma frase. Quer dizer que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração, por essa lógica. E o período é o que a gente vai conceber como conjunto de orações. Ou seja, dentro de uma frase, você pode ter um período.
Tá? Na realidade, nós medimos o período da letra maiúscula até o sinal de pontuação que encerra a sentença. Essa é a medida do período. Então, a definição é conjunto de orações. Caras, deixa eu contar uma coisa para vocês muito louca que aconteceu ontem numa prova do CESP, já que o pessoal aqui tem um olho mais voltado para o CESP. Alguém que chegou a ver a prova da Anvisa, que foi aplicada ontem? Então, olha só. A Anvisa trouxe diversas questões de redação oficial. Diversas. O comando das questões de redação oficial tinha o seguinte texto. Aparecia lá uma solicitação, né? E eles estão usando bastante caso hipotético agora. Então o cara coloca a teoria, situação hipotética, assertiva. Essa era a ideia. Enfim, na situação hipotética que servia de comando para todas as questões, a banca colocou: suponha que esse texto foi enviado por uma empresa particular a um órgão da administração pública. A banca começou assim, ó: suponha que esse é um texto oficial enviado por uma empresa particular para a Anvisa. Eu acho que o cara que concebeu a questão, ele fez uma besteira muito grande. Porque quando ele disse, suponha que esse texto foi enviado de uma empresa particular para a Anvisa, o texto não é oficial. Não é oficial, é meramente uma requisição. Então, na realidade, ele nem precisaria atender aos princípios da redação oficial. Dali para frente, todas as questões poderiam estar erradas. Todas. Porque o comando já inviabiliza tudo aquilo. Aquela proposição de texto nem tem a ver com o que nós deveríamos ter na redação oficial. Uma mancada gravíssima do CESP. Eu não sei o que a banca vai fazer, mas se alguém for bem esperto e tiver feito essa prova, mete um recurso para anular todas as questões de redação oficial da Anvisa. Então, você que está assistindo e fez Anvisa, faça isso. Recurso, tá? Porque você tem que pegar só a primeira parte do manual, que fala o quê? Existe apenas um único expedidor de comunicação oficial. Esse expedidor é quem? O serviço público, tá? Ele que envia documento oficial. Qual era a ideia do cara? Era assim, ó. O cara mandava, o particular mandava, e aí o órgão tinha que responder. E eles queriam que o cara sacasse que seria por meio de um ofício, entendeu? E as perguntas eram todas sobre ofício. Só que fizeram essa cagada de falar que era a empresa particular que tinha enviado o documento. O que isso tem a ver com isso aqui? Nada. Eu só queria fazer esse comentário, né, sobre essa cagada que o CESP fez ontem. Beleza. Gente, essa é uma definição bem simples, tá? E o que nós vamos começar a fazer aqui no nosso material é desenhar um mapa sintático. O que é um mapa sintático? Quem já assistiu a minha aula de sintaxe em outro momento, sabe que antes de começar a explicar os assuntos, eu coloco todos os nomes que você pode analisar na sintaxe. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou montar um mapa sintático do período simples, depois do período composto e assim por diante. Só quero que vocês dividam aqui os tipos de período embaixo para que vocês tenham no caderno. Então, com relação aos tipos de período, nós temos o período simples, temos o período composto, temos o período misto e o período complexo. Período simples, período composto, período misto, período complexo. O período simples também pode ter outro nome, que é oração absoluta, tá? Período simples também pode se chamar oração absoluta. O que é que nós temos que saber disso? Então vamos colocar aqui no nosso mapa, mapa do período simples. Eu vou colocar para vocês quais são os termos sintáticos e o que é que a gente vai estudar dentro disso aqui, beleza? Pode dar um pouquinho de trabalho para anotar, mas futuramente isso vai te ajudar. Então, olha só, dentro do período simples, nós começamos dividindo os termos. Nós temos lá os chamados termos essenciais, temos os termos integrantes e temos os chamados termos acessórios. E aí nós podemos dividir esses termos, tá? Termos essenciais. Como é que nós vamos dividir? Vai colocar lá sujeito,
e predicado. Sujeito e predicado. Termos integrantes. Nós temos o que como termo integrante? Complementos verbais. Temos ali complemento nominal. Temos o agente da passiva. E temos um predicativo do sujeito. Isso aqui como termo integrante, correto? Termo acessório. O que significa isso? Termo que ajuda a mexer com o sentido. Eu já vou explicar a diferença entre eles para que isso fique mais claro. Termo acessório. Temos ali o primeiro, o adjunto adnominal. Geralmente o pessoal faz uma celeuma entre adjunto adnominal e complemento nominal. O pessoal fala, quero saber qual que é a diferença, porque cai muito, cai bem menos do que a galera pensa. É muito folclore sobre isso aqui, a diferença é bem simples. Adjunto adnominal, depois adjunto adverbial, depois aposto, daí vocativo, e por fim, você pode colocar lá, predicativo do objeto. Esses são os termos que nós estudamos na sintaxe do período simples. Aí, se você avaliar comigo aqui, os termos são ditos essenciais por quê? Porque eles que concorrem para o surgimento da oração. Ou seja, é a primeira coisa que você analisa. Você começa buscando o predicado, portanto, o verbo, depois você vai buscar o tipo do sujeito para classificar. O que é importante do sujeito? Vamos entender o que significa estudar sujeito. Não é você achar o sujeito. Não é achar, é classificar. Nós veremos todos os tipos de sujeito. Você vai ter que entender. E quando você estiver analisando sintaticamente uma oração, é mais importante você aprender a classificar o sujeito. Por isso que existem vários tipos de sujeito. Tem gente que acha que é para achar. Sempre que você tentar achar o sujeito, alguma coisa conceitualmente vai ficar de fora da tua análise. Então, não tenta fazer isso. Termos essenciais são os que concorrem para o quê? Surgimento da oração. Termos integrantes servem para quê? Para ajudar a preencher a oração. Eles estão associados de alguma maneira aos termos essenciais. Se faltar, vai fazer um pouco de diferença, mas dependendo do contexto você ainda compreende o que está dito. Termo acessório serve para quê? Para mexer com o sentido. Então, se um termo acessório, presta atenção no que eu vou falar, se um termo acessório for retirado da oração, estruturalmente, ela não vai se prejudicar. Mas semanticamente, a alteração vai ser drástica. Quando você desloca, por exemplo, um termo acessório, o deslocamento pode trazer mudança de sentido. Então, é muito importante entender isso aqui. Fechou? Então, termos essenciais surgem com a oração, criam a oração. Termos integrantes preenchem a oração. Termos acessórios mexem com o sentido da oração. Fechou? Então, cuidado com isso, porque é algo bastante importante para você entender. Esse mapa pequeno aqui é o que a gente vai estudar na sintaxe do período simples, tá? Agora vamos desenhar o mapa da sintaxe do período composto, que é um pouco mais emocionante. Coloca lá. Mapa do período composto. Nós estudamos aqui a natureza tipológica das orações, ou seja, com que tipo de oração você está lidando em determinada sentença. Vamos pensar. Dentro do período composto, você vai ter aqui, o primeiro tipo, tá? Que é o que a gente vai chamar de período composto por coordenação. Período composto por coordenação. O que é que significa isso? O fato de o período ser composto por coordenação quer dizer que aqui não há dependência sintática. Não há dependência sintática,
correto? E que aqui nós temos que aprender a distinguir o sentido ou a natureza das orações, porque nós podemos dividir as orações aqui dentro da coordenação em duas naturezas. Você pode ter a coordenação chamada de coordenação assindética ou coordenação sindética. Qual a diferença entre elas? Quando você tiver uma coordenação assindética, ela vai ser realizada sem o conectivo, sem conjunção. Quando a oração for coordenada sindética, a conexão dela será feita com a conjunção. Com conjunção. E a missão de quem está estudando é descobrir qual sentido aquela conjunção carrega para dentro da sentença. Por isso que o nome vai ser oração coordenada sindética aditiva, oração coordenada sindética adversativa, e daí para frente. Você vai ter que sacar o sentido da oração. Isso está claro? Tá. Então depois aqui, ó, se você não tiver a coordenação, você tem o segundo procedimento. O segundo processo é chamado de processo de subordinação. O processo de subordinação é montado de maneira diferente, porque existem três naturezas subordinativas, três maneiras de fazer subordinação. Vamos colocar aqui a primeira, é chamada de subordinação substantiva. Segundo tipo, chamado de subordinação adjetiva. Terceiro tipo, subordinação adverbial. Aí você tem que lembrar que quando você está lidando com subordinação, uma oração é subordinada. A outra oração é chamada de oração principal. Por quê? Porque a oração subordinada vai se subordinar a uma principal, desempenhando uma função em relação a ela. Ou seja, uma oração vai ser ou alguma coisa substantiva da outra, tipo um sujeito, um objeto direto, um complemento nominal, ou vai ser um adjetivo da outra, como se fosse um grande adjunto adnominal, ou vai ser um advérbio, como se fosse um adjunto adverbial da oração principal. É isso que você tem que entender para poder sacar essa parte do período. As orações substantivas recebem esse nome porque elas desempenham o papel de um substantivo. Quando elas estão desenvolvidas, geralmente elas são introduzidas por uma conjunção subordinativa integrante. Tá? Professor, isso aí está muito rápido. Não está, porque você já viu isso. Onde você viu isso aí? Na matéria de conjunções. Está lá no seu caderno isso aí. Uma conjunção subordinativa integrante ajuda a introduzir uma oração subordinada substantiva. E aí nós temos que saber quais são as naturezas subordinativas do tipo substantivo. Quantas orações são aqui? Você tem oração subordinada substantiva com função de sujeito, então ela é subjetiva. Oração subordinada substantiva com função de objeto direto, então objetiva, direta. Depois, objetiva, indireta. Depois, você tem uma com função de complemento nominal, então ela é chamada de completiva nominal. Depois, você tem uma com função de aposto, que é chamada de apositiva. Temos uma com função de predicativo, que é chamada de predicativa. E existe ainda uma oração subordinada com função de agente da passiva, tá? Função de oração subordinada substantiva de agente da passiva. Então, quantas orações você tem aqui? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de oração subordinada de natureza substantiva. De natureza adjetiva, quando está desenvolvida a oração, geralmente ela é introduzida por um pronome relativo. E só há 2 tipos de oração subordinada adjetiva. Só 2. Quais são eles? Oração subordinada adjetiva explicativa. E a outra, oração subordinada adjetiva, o quê? Restritiva. Esses são os tipos. Faça agora um asterisco aqui na adverbial, para você poder jogar para esse lado, porque eu tenho um pouquinho mais, tá? Então, o que acontece? Nas adverbiais, para você ter a oração introduzida, ela vai ser introduzida, quando for desenvolvida, por uma conjunção subordinativa adverbial, que você estudou na nossa aula número 2, tá? Em que nós vimos os tipos de conjunção subordinativa adverbial. Você tinha lá palavra embora,
mesmo que, ainda que, tá? Esses termos aí que nós estudamos. E aí a conjunção subordinativa adverbial é que vai dar o nome da oração subordinada adverbial por causa do sentido que carrega, tá? Então você vai ter oração subordinada adverbial causal, nós temos comparativa, depois condicional, depois conformativa, depois consecutiva, daí concessiva, final, proporcional e temporal. Ah, e aí tem mais uma que é a modal. Só que não existe conjunção modal, então a gente só vai ter essa oração numa versão reduzida. Mas a gente já vai entender o que é isso. Tá? Então, esse é o mapa da análise sintática do período composto. Você deixa isso no seu material e vai olhando para isso aqui. Quando você olhar e disser, período composto por coordenação, sindética, não sei o que é, quer dizer que você tem que voltar a estudar até você olhar para esse mapa e tudo fazer sentido, você entender todos esses elementos e saber escrever pelo menos uma oração de cada tipo. Só aí que você pode aliviar o estudo do português. Não é nem parar, é aliviar. Quando você souber cada uma dessas classificações, souber montar esse mapa de cabeça, souber escrever um exemplo de cada uma dessas orações aqui e explicar para alguém. Tá? Professor, mas é muita coisa. Mas aí que tá. Você não quer gabaritar a prova de português? Não, só quero passar. Não, você quer gabaritar a prova. Quer gabaritar a prova de português. Primeiro lugar, para quê? Para ninguém ficar na tua frente. Começando por aí. Tá? Começando por aí. Em segundo lugar, porque a matéria de língua portuguesa é que vai ajudar você a entender os outros assuntos, né? No fim das contas, se você não entender a matéria de língua portuguesa, quer dizer que toda a sua leitura é parcialmente comprometida, tá? Professor, não acho que não, porque eu vou super bem em penal, mas em português eu sempre me lasco. Então quer dizer que talvez até agora você esteja respondendo essas questões cujo comando venha sempre da mesma maneira. Porque se o cara resolver escrever de um jeito diferente, colocar um sinônimo, uma inversão sintática e você não souber ler, se lascou, não importa a matéria. Tá? Então é muito, muito importante mesmo você entender isso aí. Fechou? Vamos começar o nosso trabalho dentro da sintaxe do período simples, falando sobre o sujeito e os tipos de sujeito. Então vamos mandar nosso material lá. Sujeito. Qual é a definição de sujeito? Quando você pensa, sujeito é o quê? A resposta é sujeito é o termo sobre o qual se declara ou se constata algo. Ô professor, mas como é que pode ser o termo sobre o qual eu falo alguma coisa se existe oração sem sujeito? Ou sujeito inexistente? Tá? Porque é o seguinte, quando propuseram a classificação de sujeito, as pessoas partiam da ideia de que sempre havia um sujeito. Vou dar um exemplo claro para vocês. Verbo que indica fenômeno natural, tipo o verbo chover. Tá? Como é que você conjuga um verbo desses? Monta uma frase aí com o verbo chover. Qualquer frase. Ontem choveu. Tá? Não sei se você reparou, mas está na terceira pessoa do singular. Quem é que diz para você que está na terceira pessoa do singular? O verbo, a própria conjugação do verbo. Mas por que a gente não fala, sei lá, ontem chovi? Por que a gente não fala ontem choveram? Ou ontem, sei lá, chovias? Por que a gente não fala assim? Por que a gente fala exatamente na terceira pessoa do singular? Não. Porque quando surgiu essa forma, isso é um pouco mais, voltando um pouco mais no tempo, nós falávamos assim, ó. Ele choveu ontem. Você tinha um sujeito simples para essa forma, tá? Que era a palavra ele.
Qual é a explicação para você ter a palavra ele como sujeito do verbo chover? Porque isso aqui se repete em outras línguas, tá? Por exemplo, se você pegar no inglês, para você falar que choveu em inglês, você manda alguma coisa do tipo, sei lá, it rains, né? Ou it's raining, se estiver chovendo. O fato é que você coloca um sujeito, no francês você coloca um sujeito, no alemão você coloca um sujeito, tá? Nas outras línguas você coloca um sujeito, no português não coloca. Não coloca mais. Mas esse ele aqui, por incrível que pareça, é originário da palavra Júpiter. Professor, de onde é que Júpiter se transformou em ele? Não é isso, cara. Júpiter, alguém sabe quem é Júpiter? Na ordem do dia? Ah, o planeta Júpiter. Mas daí não faria sentido, né? Júpiter tacando água lá de cima para cá não faria sentido. Júpiter é o equivalente a Zeus no panteão dos deuses romanos. Tá? Então você tem o panteão grego, Zeus é o fodão, na verdade ele é o fodão na terceira geração da teogonia, tudo bem. Mas aqui, ó, na mitologia romana, que eles fizeram uma tradução, é Júpiter. Tá? Então, Júpiter é o deus dos deuses na Roma. Como a nossa língua é advinda do latim, então quer dizer que o latim que foi trazido, que foi levado adiante, conservou essa ideia. Júpiter choveu ontem, ou seja, todas as coisas eram fenômenos religiosos. Depois tiraram Júpiter e utilizavam só ele. Como isso se perdeu muito tempo, porque você não vê ninguém mais cultuando Júpiter, Deméter, etc., então o pessoal tirou esse tipo de sujeito e ficou assim. Então, quando você fala, é um sujeito inexistente, é entre aspas. Você não coloca mais o elemento aqui porque isso não se usa mais na nossa língua, mas você ainda pode falar em um tipo de sujeito, entendeu? Por isso que nós conservamos a ideia de tipo de sujeito, por isso que essa definição aqui ainda existe. Por isso que essa definição ainda é, apesar de todos os problemas, a melhor definição sobre o que é o sujeito, tá? Mas lembra assim, ó, sujeito é um termo sintático, correto? Termo sintático, que não precisa estar presente na sentença, principalmente isso. Você não precisa, por isso que eu falei, você não precisa encontrar o sujeito. Ele pode ser uma oração, pode ser um pronome, ele pode não estar ali fisicamente também. O importante é saber classificar. O primeiro tipo de sujeito, na realidade, que nós temos, é chamado de sujeito simples, tá? Sujeito simples. Bem, por que ele recebe o nome de sujeito simples? Porque, estruturalmente falando, ele tem apenas um núcleo, tá? Apenas um núcleo do sujeito. Eu quero que você anote uma informação no rodapé do seu caderno aí, que é a seguinte: núcleo de sujeito não pode vir preposicionado, tá? Coloca lá, observação. Núcleo do sujeito não pode vir preposicionado. Ou seja, o sujeito, formalmente falando, não pode começar com uma preposição. Entenda, eu não quis dizer que uma frase não pode começar com preposição. O que eu quis dizer é que o sujeito da oração não pode começar com preposição. Fechou? Tá. Como é que nós vamos achar o núcleo de um sujeito? Você tem que saber o que é que pode ser núcleo. Então já anota lá. 3 coisas podem ser núcleo do sujeito. A primeira coisa é um substantivo. Substantivo pode ser núcleo do sujeito. Segunda coisa, um pronome. E a terceira coisa, que a gente chama de expressão substantivada. Expressão substantivada. Todos esses elementos podem ser ditos como núcleos do sujeito. Só que, lembra, o que você não pode ter antes dele? Preposição, tá? Muito bem, vamos pegar um exemplo aqui, ó, de sentença em que o substantivo figure como núcleo do sujeito, tá? Olha só. Comprou aquela casa o homem. Essa frase aqui, ó. Qual é o sujeito? Vocês fizeram uma análise lógica e não uma análise semântica.
Porque vocês pensaram assim, só pode ser o homem que está comprando. Porque uma casa não compra ninguém. Não é essa a lógica. Não é essa a estrutura. Vejam bem, o verbo comprar tem dois espaços. O espaço de quem atua, de quem age, e o espaço de quem sofre a ação, certo? Figurativamente falando, metaforicamente, eu não poderia dizer assim, depois daquela visita com o corretor, era possível dizer que foi a casa que comprou o homem. Não dá para falar assim? Dá. Então, a casa não pode ser sujeito da sentença? Pode, tá? Então, pare de pensar que é só o elemento mais provável que vai ser o sujeito. Do jeito que essa frase está escrita, não dá para você saber quem que é o sujeito. A única maneira de você saber quem é o sujeito é se você puser um acento grave indicativo de crase aqui, ou se você puser uma preposição aqui. Lembra aquilo que eu falei? O núcleo do sujeito não pode ser preposicionado? Pois é. Se eu ponho um acento grave indicativo de crase aqui, quer dizer que eu coloquei o que aqui? Uma preposição. Você fala, Pablo, mas o verbo comprar é transitivo direto? Precisamente. Ele é um verbo transitivo direto. Só que o que eu fiz aqui é uma coisa que a gente chama de objeto direto preposicionado. Algo que a gente vai ver daqui a pouco, mas serve para distinguir esse caso. Tá? Tanto que eu tenho do mesmo lado da sentença o objeto e o sujeito. Professor, uma vírgula não resolveria? Não. Se você puser uma vírgula aqui, ó, vai ficar vírgula entre verbo e objeto, vírgula entre sujeito e verbo. Se você puser uma vírgula aqui, vai ficar do mesmo modo. Ou entre verbo e objeto, ou entre sujeito e verbo. Então uma vírgula não resolve esse problema. Não resolve. A única coisa que resolve é você descartar um elemento da função do sujeito. Para descartar, você insere uma preposição. Então se eu quiser falar que o homem era o sujeito, eu escrevo, comprou aquela casa o homem. Se eu quiser falar que aquela casa é o sujeito do verbo comprar, eu coloco aqui, ó, uma preposição, coloco a. Não vai colocar acento grave ali, pelo amor de Deus, está passando vergonha. Ia ficar, comprou aquela casa ao homem, entendeu? Esse a colado no o, pelo amor de Deus, não é separado, tá? Então daí aqui ficaria como objeto direto preposicionado, isso aqui viraria o sujeito. Então o que eu quero dizer para você, o núcleo do sujeito é sempre um substantivo. Ou um pronome é uma expressão substantivada. Então você tem casa e tem homem como substantivos. Só que os dois estão do mesmo lado da frase. Como é que eu vou saber quem é o sujeito? Eu tiro um dos dois colocando uma preposição. Fechou? Esse exemplo foi muito difícil para ser o primeiro? Então vamos colocar um exemplo mais café com leite. Professor, sim. Não é que ela fique necessariamente incorreta. Sem o acento grave aqui, a frase está ambígua. Então, ortograficamente, está escrita de maneira correta. Agora, se você for analisar a construção da frase semanticamente falando, você não consegue saber que é um sujeito. Portanto, ela está ambígua. E a frase ambígua é uma frase com vício, porque a ambiguidade é um vício de linguagem. Então, é como se eu dissesse para você, errada, formalmente, não está, mas ela não serve de expressão para nós. Beleza? Vou colocar um outro exemplo aqui. Então, um exemplo mais simples. Surgiram boatos sobre sua provável saída. Uia. Essa frase aqui, ó. Surgiram boatos sobre sua provável saída. Onde é que está o verbo? É o verbo surgir. A segunda coisa que você faz depois de achar o verbo é classificar que tipo de verbo é o verbo surgir. Aquilo que surge, surge. Então, verbo intransitivo. E daí você faz uma pergunta. O que foi que surgiu? Boatos sobre sua provável saída. Agora, qual é o núcleo desse sujeito? A palavra boatos, que é um substantivo. Tanto que você percebe aqui, ó, o verbo surgir no plural para concordar com a palavra boatos. Tanto que isso aqui já é uma indicação da aula de concordância, tá? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Portanto, boatos surgiram, surgiram boatos. Não quer dizer que porque está invertida a função mudou. Ah, professor, eu achava que era um verbo transitivo direto, estava achando errado.
Aqui é um verbo intransitivo. Beleza? Muito bem. Deu para entender agora? Ficou mais fácil do que o outro exemplo? O outro exemplo peguei um pouco pesado. Para ser o primeiro, né? Fiquei me perguntando aí depois. Foda. Pronome, tá? Você pode ter um pronome como sujeito de uma oração também. Então, olha esse exemplo aqui, ó. Quem falou essa besteira? Muito bem. Onde é que você tem pronome nessa frase? Não é só o quem, né? Você ficou com uma preguiça agora, né? Quem é um deles? E o outro? Essa. Classifica a palavra quem? Pronome interrogativo. Essa, classifica aí. Demonstrativo, beleza. Qual é o verbo da oração? Falar. Agora a pergunta é, quem falou? Você está vendo que a galera se mata nesse caso? Porque a nossa preocupação não é semântica. Quando eu te pergunto quem falou, você tem que me responder. Quem? Porque eu estou te perguntando o seguinte, ó. Quem é que está conjugando esse verbo? Por que ele está na terceira pessoa? Tira daqui a palavra quem, tá? Esqueça que é um pronome interrogativo. Coloca essa palavra aqui, ó. Ele, pronome pessoal do caso reto. Se eu dissesse, ele falou essa besteira, você não diria na hora que a palavra ele é o sujeito? Diria, né? Então, qual a diferença entre ter o ele e o quem? Nenhuma. São dois pronomes. Então, aqui, ó, se tem um pronome desempenhando função de sujeito. Como tem apenas um pronome, isso aqui é um sujeito o quê? Simples. Sujeito simples. Olha só como a nossa mente é uma coisa louca. Tá? Nossa mente é realmente algo do Dragon Ball. Com a minha mente vou a 1000 lugares. Porque o cara fala, quem falou essa besteira? Daí, na hora, sua mente vem e diz, alguém. Aí, também como você fala alguém, sua cabeça está pensando, porra, mas então eu não sei. Aí você fala, não sei. Aí vem para você classificar e diz, na oração, quem falou essa besteira? O verbo está no singular porque seu sujeito é indeterminado. Não sei de onde algumas pessoas tiram resposta certa. Como assim, cara? O sujeito está escrito aqui, ó. Como é que ele está indeterminado? Ah, mas é porque eu não sei. Não interessa se você sabe. Se tem um cidadão escrito aqui, conjugando esse verbo, ele é o sujeito. Entendeu? Fechou, então. Expressão substantivada. O que é que pode substantivar uma expressão? Aí, de novo, nós estamos apenas no reducionismo. Não é só artigo. Qualquer determinante. Artigo, pronome numeral e ainda um adjetivo, tá? Então, veja só, cuidado, vou colocar um exemplo aqui com um adjetivo substantivando uma expressão só para você ver. Belo cantar, cativa, não. Belo cantar, prende sua atenção. Olha lá. Belo cantar prende sua atenção. Quantos verbos há aqui? Você tem o verbo prender. E antes você tinha o verbo cantar. Professor, mas não é o Belo que está cantando? Não, cara. Não é o cantor Belo. Talvez o exemplo tenha sido ruim por causa da palavra belo. Mas se você puser horrível, péssimo, alguma coisa assim, ou majestoso, tá? Qualquer coisa. Você está vendo que a palavra belo aqui é um adjetivo? Tá? Adjetivo. Esse adjetivo está incidindo sobre o quê? Sobre o verbo aqui. E nesse caso, não está transformando essa expressão todinha aqui, ó, numa expressão substantivada. Tudo isso é uma só coisa. Então aqui você tem um sujeito o quê? Simples. Sujeito simples porque você só tem uma expressão substantivada. E se eu tivesse assim, belo cantar e formosa postura prendem sua atenção, porque daí você tem dois núcleos, tá? Só que um era postura, o outro era cantar. Aí uma expressão substantivada e outra era um substantivo. Agora vamos pegar com duas expressões substantivadas. Belo cantar, formoso prostrar-se. Pronto, você tem duas expressões substantivadas, seria um sujeito composto.
Tá? Então sempre observe o núcleo do sujeito. Quando você pensa que é só o artigo que faz o trabalho de substantivação, você pode errar várias questões. Pode ser um pronome, pode ser um numeral. Tá? Se eu dissesse 2 cantares, o que eu fiz aqui? Além de eu ter substantivado, aliás, eu substantivei tanto a palavra cantar que eu a pude passar para o plural. Beleza? Cuidado com a dica reducionista. Fechou? Muita atenção para isso. Você está lá mexendo no seu Facebook, aí rola uma timeline ali, uma dica, uma qualquer coisinha ali, você fala, ah, beleza, agora eu vou aprender uma parada, vem uma pessoa te ensina uma coisa errada. E você fica com esse negócio errado pro resto da vida e erra a questão, tá? Pergunta sobre o sujeito simples e sobre os núcleos do sujeito. Não? Então, beleza. É ruim essa sensação, né? Quando você fica olhando pro professor e o professor tá com cara de tongo, assim, ó. Mesma coisa quando eu olho pra vocês e falo, alguma pergunta? E tá todo mundo assim, ó. É bem parecida a sensação. Ó, aqui, sujeito simples. Ele é o que mais cai, ele é aquele que você tem que saber como utilizar, porque, veja, além de você poder ter questões sobre o sujeito simples, você vai escrever redação. E na redação, se você não souber concordar o sujeito com o verbo, esse que é o principal tipo de sujeito que você vai usar, você perde ponto, tá, com relação à correção gramatical. Tem que prestar atenção para esse tipo de coisa. Não é só para responder ao questionamento. Beleza? Vou colocar uma frase aqui. Olha só. Era o momento do menino falar a verdade. Beleza? Se a banca disser para você, reescrevendo-se a sentença, era o momento do menino falar a verdade, da seguinte maneira: era a hora do menino dizer o que sabia. Haverá prejuízo para a correção gramatical da sentença? De novo, reescrevendo essa frase dessa maneira. Haverá prejuízo para a correção da sentença? A primeira sentença já está errada. Tá? A primeira sentença já está errada. A segunda, se você reescrever, vai ficar errada também. Por quê? Porque o que eu fiz aqui foi o procedimento que a banca utiliza, enganar o cara. Tem um erro aqui, ó. Que é do menino falar. Lembra que eu falei? O sujeito não pode ser preposicionado? Pergunto, quem é que vai falar? O menino, não é? Então deveria ser assim, ó. Era o momento de o menino falar a verdade. Então aqui embaixo deveria ser: era a hora de o menino dizer a verdade. Tá? Então é esse tipo de coisa aqui, ó, que pode aparecer e te enganar. Que aqui o cara contraiu a preposição com o artigo. Isso não pode acontecer na hora de montar o sujeito. Correto? Beleza. Pergunta sobre esse caso aqui. Esse aqui dá um pouco mais de trabalho, porque na hora que você está analisando a frase, você lê e passa muito rapidamente esse do aí. Então lembra, tem que separar isso. Só vai ter que separar quando esse termo for sujeito do verbo posterior, tá? Se não for sujeito, você pode deixar, tipo, era o momento do menino, ponto. Aí tá certo. Agora, se ele for sujeito, tem que separar. Diga. Eu tenho um negócio na cabeça do verbo no infinitivo, sempre fazer essa divisão do de, o, do, é correto manter esse raciocínio? Na maior parte dos casos você vai ter o verbo no infinitivo, tá? Mas talvez você não enxergue o verbo no infinitivo. Como assim? Aqui está no singular.
Vamos pôr no plural. Era o momento de os meninos falarem a verdade. Aí nem sempre o cara enxerga o infinitivo. Está no infinitivo, mas uma coisa que a gente chama de infinitivo pessoal. Ou seja, você ainda flexiona. Aliás, você ainda consegue colocar algumas desinências de pessoa, de número e pessoa, pelo menos para identificar em que pessoa você tem o verbo. Mas nem sempre o cara enxerga isso aqui, né? Enxerga esse R ali no meio. Tá beleza? Se eu dissesse assim, ó, era o momento de o menino dizê-la. Você tá vendo que o R já vazou. Ele vazou por quê? Por causa do emprego do pronome. Né? Você corta o R, o S ou Z, lo, lá, los ou las. Então, tá certo você pensar assim? Certo está. Mas a minha preocupação é, será que você sempre vai enxergar o infinitivo? Fechou? Muito bem. Olha só. Então, vimos aqui o primeiro tipo de sujeito, que é sujeito simples. O segundo caso agora. 2. Você manda lá. Sujeito composto. Qual é a lógica do sujeito composto? Você vai ter que ter na sentença mais de um núcleo. Tá? Mais de um núcleo para o sujeito. Ou seja, mais de um substantivo, mais de um pronome ou mais de uma expressão substantivada. Então vamos pegar um exemplo aqui. Olha só. As verdades e suas consequências costumam aparecer. Nessa frase aqui, as verdades e suas consequências costumam aparecer. O verbo é o verbo costumar, na realidade a locução costumam aparecer, tá? E aqui, entenda, qual é o sujeito? As verdades e suas consequências. Ô professor, eu não deveria colocar o as também ali? Tipo, as verdades e as suas consequências? O que vocês acham? Não, não deveria. Por quê? Porque aqui, ó, você tem verdades, um substantivo, certo? Consequências, outro substantivo. Olha o que você tem agora antes de cada substantivo. No primeiro caso, você tem um artigo. No segundo caso, você tem um pronome. O que nós entendemos como elemento de paralelismo é por um determinante. Aqui eu já tenho um determinante antes da palavra verdades, aqui eu já tenho um determinante antes da palavra consequências. Então eu não tenho que repetir o mesmo determinante. Eu tenho que colocar um determinante simplesmente. Então essa frase aqui está certa. Que tipo de sujeito é esse que tem dois núcleos na frase? Sujeito composto. Professor, costuma cair o sujeito composto para eu identificar? Depende. A banca examinadora pode falar para você o seguinte, ó. O verbo costumar está no plural para concordar com a palavra consequências. Certo ou errado? Não está errado? Por quê? Porque se você já passou por pelo menos um curso de português comigo, você lembra que a gente tem uma aula de concordância. Na aula de concordância tem uma regra que é assim, ó. Sujeito composto antes do verbo, o verbo vai para o plural. Sujeito composto depois do verbo, o verbo pode concordar com o mais próximo ou ir para o plural. Então o que está acontecendo aqui? Sujeito composto antes do verbo, ele concorda com os dois elementos. Então não posso dizer que ele concorda com consequências. Ele concorda com os núcleos do sujeito composto. Por isso, tá? Se eu inverter a posição, costumam aparecer as verdades e suas consequências. Eu posso deixar no singular esse verbo? Costuma aparecer as verdades e suas consequências? Não pode mesmo. Por quê? A regra é assim, o verbo concorda com o núcleo mais próximo ou com os dois. O núcleo mais próximo está no plural, então fica sempre no plural essa frase. Beleza?
Muito bem. Mas poderia ser, costumam aparecer verdades e suas consequências. Poderia. E nesse caso, se a banca te perguntasse perguntasse se o verbo costumar está concordando com verdades, aí você poderia dizer que está certo. Por quê? Porque além de o núcleo mais próximo estar no plural, você tem um sujeito composto, correto? Então poderia concordar só com esse ou com os dois, que daria na mesma. Mas se tivesse no singular verdade, costuma aparecer verdade e suas consequências. Sim. Aí se nós vamos fazer essa adequação. Então a gente passa o verdade para o singular e faz a pós-posição do sujeito. Costuma aparecer a verdade e suas consequências. Então, sintaticamente falando, o que é que a gente tem aqui? A nossa locução verbal, tá? O verbo está no singular. Por quê? O sujeito é a verdade e suas consequências. Se você analisar, consequências é um núcleo, verdade é outro núcleo, só que verdade está no singular. Então você tem um sujeito composto pós-posto ao verbo. O verbo pode concordar com o elemento mais próximo, por uma questão de eufonia, né, o que a gente chama de concordância sonora. Costuma aparecer a verdade e suas consequências. Ou ainda poderia dizer, costumam aparecer a verdade e suas consequências. As duas formas estariam corretas. Fechou? O que mais? Beleza. Posso pôr uma vírgula ali depois do aparecer? Não pode, porque vai separar o sujeito do verbo. Né? Posso colocar o verbo costumar no singular aqui, ó, e o aparecer no plural? As verdades e suas consequências costuma aparecerem. Não, né? Também porque ficou ridículo. O problema é que existe um caso no português em que dá para você fazer isso, que é com o verbo parecer mais um verbo no infinitivo, tá? Se liga nessa frase aqui. Olha só. Os alunos parecem estudar. Essa aqui é uma frase que está correta, tá? Os alunos parecem estudar e os alunos parecem estudarem. Essas duas frases estão certas. Jesus me defenda, né? Por quê? É que a regra é a seguinte: se você tiver o verbo parecer mais um verbo no infinitivo, você pode colocar com um sujeito no plural ou com um sujeito composto, né? O primeiro verbo no plural ou o segundo verbo no plural, jamais os dois. Tem uma explicação para isso? Claro que tem. Veja, quando eu digo os alunos parecem estudar, o que aconteceu nessa sentença aqui? Não sei, professor. Então vamos lá. Os alunos parecem que estudam. Isso aqui na realidade é uma oração reduzida, tá? Uma oração predicativa reduzida de infinitivo. E o verbo parecer está concordando com o sujeito. Então isso aqui seria uma oração principal, isso aqui é uma oração subordinada. Para quem está viajando demais nessa explicação, tipo principal, subordinado, predicativa, quer dizer que a próxima aula se destina a você, porque é sobre a sintaxe do período composto. Agora, quando eu digo os alunos estudarem parece, é como se eu tivesse colocado esse verbo no infinitivo pessoal. Então, os alunos estudarem é o que parece, ou parece que os alunos estudam. Por isso, essa é a diferença, tá? Então, é como se nós tivéssemos uma oração subjetiva, só que ela está invertida, por isso que você não pode pôr vírgula nem nada, beleza? Ah, professor, então quero mais explicações. Não precisa, porque isso cai pouco, só estou mostrando aqui que poderia ter uma frase com um verbo no plural, beleza? Muito bem. Sim?
Como assim? Por exemplo, a verdade costuma aparecer e suas consequências também. Estaria certo? Certo, estaria, mas daí você teria duas orações. Ia mudar na necessidade também? Ia mudar, porque o que acontece? Quando você escreve desse modo, a verdade costuma aparecer e suas consequências também. O também é um advérbio que retoma a ideia de aparição, e aí você teria que usar uma vírgula. Antes do também. Uhum. E o verbo Antes do também, porque daí seria uma vírgula vicária, né? O verbo elíptico, formando o zeugma ali, esse caso, o que acontece? Você pode fazer isso? Pode, né? Só que você vai ter duas orações então. Uma oração real, expressa ali, e a outra com o verbo elíptico. Só que você não está separando o sujeito composto, entendeu? Você está formando duas orações distintas. Porque a única maneira, talvez, seria de separar um sujeito composto, não é nem separar, seria intercalando coisas. Então veja aqui, ó. As verdades e suas consequências costumam aparecer. As verdades, eu sempre falo isso, e suas consequências costumam aparecer. O que eu fiz? Coloquei uma sentença interferente no meio do sujeito. Pode fazer isso? Pode. Tá? Mas daí ela tem que vir com vírgulas? A sentença interferente, ou entre parênteses, ou entre travessões, ou entre vírgulas. Obrigatoriamente. A sentença interferente, em todos os casos, deve vir separada da sentença original. Sempre ela deve vir separada. Beleza? Essa interferente é o apóstolo? Não. Uma sentença interferente é o que forma um período complexo. A descrição do que é uma sentença interferente é uma sentença que sintaticamente não tem nenhum tipo de relacionamento com a outra e na maior parte das vezes semanticamente representa uma opinião que o autor da frase coloca no meio da elocução. Do tipo ao menos, é claro, eu já sabia, sabe esse tipo de coisa? Quando o cara recorta a frase, fala assim, o João foi fazer a prova, mas é claro, não se deu bem. Esse é claro, sintaticamente falando, não tem função, tá? Não é uma oração coordenada da outra, não é subordinada da outra. Esse é claro é uma espécie de valoração que eu coloco. É eu que estou me manifestando no meio da minha elocução. Então esse é claro é uma sentença interferente. Beleza? Muito bem. Então, vimos aqui período composto. Aliás, período composto, sujeito composto. Terceiro tipo de sujeito é chamado de sujeito oculto, ou sujeito elíptico, ou sujeito desinencial. Oculto, elíptico ou desinencial. O que significa isso? Que esse tipo de sujeito, tá? Essa natureza de sujeito não vai estar demonstrado, o sujeito não vai estar escrito na frase, mas você conseguirá saber o referente dele pelo verbo, tá? Então coloca assim, ó. Descobre-se o referente pelo verbo, pelo modo como é realizada a conjugação verbal. Oculto significa escondido. Elíptico também, desinencial, que é por causa da desinência do verbo. Vamos pegar uma frase aqui, duas na realidade, para servir de exemplo. Exemplo número 1. Acordei cedo nos últimos dias. Nessa frase, acordei cedo nos últimos dias. Qual é o sujeito dessa oração? Você vai pensar, é a palavra eu. Não, mas a palavra eu não está escrita aqui. Não está escrita aqui. Professor, mas o verbo está assim, ó, acordei. Então isso quer dizer que o sujeito não está escrito, mas você está retomando quem? O referente dele por meio da conjugação verbal. Isso é o que a gente vai chamar de sujeito oculto, ou sujeito elíptico, ou sujeito desinencial. Tá? Se disserem para você, o referente para o sujeito do verbo acordar é a primeira pessoa do singular, certo ou errado? Certo, tá? Primeira pessoa do singular, eu. Tá? Então, de fato, esse é o referente.
Agora, o maior cuidado que vocês têm que ter é com uma frase desse tipo aqui, que costuma enganar o cara. Olha só. O ministro se envolveu na falcatrua, vírgula, e queria um alívio. Beleza? Esse é um exemplo aleatório, não tem nada a ver com o Brasil. Afinal de contas, os ministros aqui nunca se envolvem em nada. Esse tipo de coisa acontece mais na Suíça. Olha só, quantos verbos há nessa frase? Você tem o envolver e o querer. Essa sentença é um período simples ou composto? Composto. E ele é composto por coordenação ou subordinação? Fala aí já pegou. Aí já pegou. É só você pensar assim, ó. A frase, o ministro se envolveu na falcatrua. Tá faltando alguma coisa nela? Não. Tá? Ela depende da outra? Não. Também não? Então isso quer dizer que o período é composto por coordenação. Tá? E também tem um fato em contexto que é a presença de uma conjunção coordenativa aqui. Ajuda bastante. Então, são duas orações. Quem é que se envolveu na falcatrua? Então, o ministro é o que nessa sentença? Sujeito o quê? Sujeito bandido. Nesse caso aqui, sujeito simples. Tá? Sujeito simples. Agora, quem é o sujeito do verbo querer? Quem é que queria um alívio? Não é o próprio ministro? Só que aqui a gente tem que fazer uma distinção entre sujeito sintático e sujeito semântico. Qual é a diferença? Sujeito sintático é esse que você classifica. O sujeito semântico é o significado da frase. Então, semanticamente falando, foi o ministro que se envolveu e ele queria um alívio. Sintaticamente falando, o ministro é o sujeito simples do verbo envolver. E o verbo querer está com o seu sujeito o quê? Oculto. Porque nós fizemos uma elipse do sujeito. Também por isso sujeito elíptico ou sujeito desinencial. Tá? Sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Certo? Ficou claro? Beleza. Se a banca disser para você que os verbos querer e envolver possuem o mesmo referente, certo ou errado? Certo. Se disserem para você que possui o mesmo sujeito, errado, tá? Porque quando a banca disser o sujeito possui o mesmo sujeito, ela está falando da classificação sintática. Quando disser referente, classificação semântica. Beleza? Sim. O ministro se envolveu na falcatrua, vírgula, queria um alívio? Poderia escrever assim, sem problema. A diferença é que daí você teria duas orações coordenadas assindéticas. Aí você tem uma oração coordenada sindética aditiva, porque você colocou a conjunção. Diga. Paulo, aquela vírgula ali não daria de jeito nenhum para tirar, né? Não. Não, né? Tá. Depende. Porque aqui a palavra e está com sentido de mas. Entendeu? Por isso que eu não posso tirar daqui. Aí quando ele falou, se tirar o e, aí você tem duas orações coordenadas assindéticas, a vírgula é obrigatória. Tá? Ah, Pablo, mas esse síndeto aqui não é de adição? É, mas nessa frase ele está com uma adversidade. Entende? Então é essa a ideia. Por isso que eu não estou retirando. Daria até para você pôr um ponto e vírgula ali, se quisesse. Beleza? Muito bem. Próximo tipo de sujeito, o tipo número 4, é o chamado sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é aquele cujo núcleo do sujeito você não consegue determinar.
Por quê? Porque a formação do período impossibilita isso. Não dá para você achar o núcleo do sujeito. É isso que faz dele um elemento indeterminado. Então vamos pegar aqui, ó, a primeira situação que vai configurar um sujeito indeterminado. Exemplo, tá? Aliás, definição, né? Se você tiver verbo na terceira pessoa do plural, verbo na terceira pessoa do plural, sem referente expresso. Verbo na terceira pessoa do plural sem referente expresso. Vou pegar o exemplo aqui. Olha só. Bateram o carro na rodovia. Quer ver? Eu vou mudar um artigo aqui e já vai ficar um pouco melhor isso. Bateram um carro na rodovia. Tá, você tá lá mexendo no WhatsApp, alguém manda uma mensagem para você. Cara, tá tudo interditado. Você manda, por quê? Aí o cara diz, bateram um carro na rodovia. Você sabe quem bateu? Não, então você não recupera. Mas por que o cara falou bateram um carro? Porque ele também não sabe quem é. Ou por isso, ou porque ele sabe, mas não quer te dizer. Entendeu? Então aqui, ó, bateram um carro, eu tenho o verbo bater, que está na terceira pessoa do plural, sem um referente. Se a frase fosse, eles bateram um carro na rodovia, aí eu teria o quê? Sujeito simples, por causa da palavra eles. Se eu tivesse assim, João e Pedro saíram de casa pela manhã, mas bateram um carro na rodovia. Então, sujeito composto para o verbo sair, mas para o bater. Ó, de novo. Eu tinha esquecido o nome do cara, mas foda-se. João e Pedro, pode ser? João e Pedro saíram cedo de casa, mas bateram o carro na rodovia. Sujeito do verbo bater. Aí é oculto. Por que é oculto e não indeterminado? Porque o referente estava expresso, entendeu? Esse é o esquema. Se você conseguir recuperar a referência, oculto. Se não conseguir, indeterminado. Beleza? Diga lá. Pergunta. Na frase, foi bom enquanto durou. Existe um sujeito indeterminado? Oculto. O sujeito é oculto. Porque quando você diz a frase, foi bom enquanto durou, esse referente está em algum lugar do texto. Porque o que acontece? De acordo com a teoria da gramática normativa, o único elemento que, isolado, vai demonstrar uma ausência proposital de referência é o verbo na terceira pessoa do plural. Tá? Então, quando você fala foi bom enquanto durou, você está fazendo uma referência clara a alguma coisa que estava mais ou menos saliente no discurso. Então, estamos conversando ali sobre, sei lá, um período em que houve ascensão econômica no Brasil. Tá, porque nessa época foi muito interessante o modo como o Brasil se desenvolveu. Aí alguém para e fala, pois é, foi bom enquanto durou. O que é que foi bom? O momento econômico, o desenvolvimento do Brasil. Você retoma o elemento. Tá? Agora, numa frase como essa aqui. Eu estava saindo de casa, aí me disseram que estava tudo interditado porque bateram o carro. Desde o me disseram até o bateram o carro, eu não consigo descobrir na saliência do texto um referente. Então é por isso que a terceira pessoa do plural, sem um referente expresso, forma uma indeterminação do sujeito. Beleza? Muito bem. Na realidade é um mecanismo proposital de ocultação do referente. Muito bem, o próximo tipo agora é uma questão um pouquinho mais formal. Se você tiver verbo transitivo indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo, tá? Esses três aqui, ó, verbo transitivo indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo, e eles estiverem acompanhados da palavra ser. Beleza? Se eles estiverem acompanhados da palavra ser, eu quero que você anote, a palavra ser vai ser classificada como índice de
indeterminação, índice de indeterminação do sujeito. Anota outra coisa aí que é bastante importante. Esses 3 verbos aqui, nessa circunstância, devem ser escritos no singular. Você vai rever isso na matéria de concordância verbal, tá? Mas já é bom manter isso aí firme agora. Vamos pegar exemplo, com verbo transitivo indireto, tá? Assiste-se a cenas horríveis nos jornais. Assiste-se a cenas horríveis nos jornais. Você reparou que está sem acento grave indicativo de crase. Por que não tem acento grave aqui? Isso, agora vamos pegar essa mesma explicação formalmente falando. Porque aqui eu tenho uma preposição e não tem artigo. Tá? Só tem esse a preposição. Que saiu de onde? Do verbo assistir. Que tipo de verbo é o verbo assistir aqui no sentido de ver? Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então saiu uma preposição e veio para cá. Esse verbo aqui é um verbo transitivo indireto, correto? E aí você tem a palavra ser, que está andando junto com o VTI, e ela vai se classificar como o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Índice de indeterminação do sujeito. O as cenas horríveis. Qual é a classificação sintática desse elemento? Alguém já sabe dizer? Se você tem um VTI desse lado, isso aqui é um objeto indireto, tá? Então, ó, verbo transitivo indireto mais palavra ser, você tem um sujeito de que tipo aqui? Sujeito indeterminado. Professor, por quê? Porque se você tem um índice de indeterminação do sujeito, pega essa palavra. Índice de indeterminação do sujeito significa pista de que o sujeito está indeterminado. Avaliando isso com um pouco mais de rigor, você pensa, quem é que assiste as cenas horríveis nos jornais? Nessa frase, dá para saber? Dá para encontrar um referente? Não. Então aqui você tem um sujeito indeterminado. Verbo sempre no singular. Beleza? Pergunta sobre isso aqui. Não? Então tá. Olha só. Eu escrevi essa frase aqui, eu me lembrei daquilo que aconteceu na semana passada, da tragédia com o voo da Chapecoense. Todo mundo sabe, não é segredo pra ninguém, que eu tenho medo de voar, né? Tenho muito medo de pegar avião. Me sinto mal pra caralho. Aí eu acordo com a notícia de que um avião caiu. Reforça ainda mais o medo da parada. O que aconteceu nesse caso todo aqui, que me revoltou, foi a mídia ficar o tempo todo em cima das famílias das pessoas que sofreram o acidente para pegar a gente chorando. Cara, isso foi uma coisa muito baixa, assim, e quem mais explorou isso foi a Globo. Porque, pra quê? Pra ter material para retrospectiva. É sério, cara? É sério? Ou você acha que o repórter vai pra lá e o câmera fica o tempo todo filmando assim o rosto da mãe do jogador, pegando a mulher chorando à toa? É para ter material para retrospectiva, para ganhar um prêmio e não sei o que lá, prêmio que eles mesmos vão dar, né? Mas enfim. E, cara, foi uma coisa que me revoltou tanto, porque eu acho que se viesse alguém me perguntar como é que eu estava me sentindo, logo que eu perdi um familiar, eu ia dar uma cadeirada na pessoa. Né? Porque a pessoa faz a pergunta de um jeito triste para a pessoa chorar. Que ódio que me deu disso. Mas tudo bem. Olha só. Frase número 1. Fechou? Um verbo que costuma aparecer muito nas provas é o verbo tratar. Então vem assim, ó. Trata-se de. E uma palavra no plural depois. E a banca vem e te pergunta, por causa da palavra no plural, esse verbo também poder ser passado para o plural. Pode? Não. Não pode. Tá? Então, tratam-se de nunca vai existir. Tá errado. Com o verbo transitivo indireto foi esse caso.
com verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer, ficar, tornar-se. Esses são os verbos de ligação. Então, muito bem. Vamos colocar aqui o verbo de ligação no meio de uma frase dessa. Olha só. Não se fica rico trabalhando. Beleza? Muito bem. Qual é o verbo? Você tem dois verbos aqui, né? Ficar e trabalhar. Beleza? Muito bem. Nesse caso aqui, eu tenho a palavra ser, que está associada ao verbo ficar, que é um verbo de ligação. Vem a pergunta: quem é que não se fica rico trabalhando? Dá para achar alguém aqui? Não. Então você tem aqui um sujeito indeterminado. Você fala, professor, mas não é sujeito inexistente? Não. Por quê? Existe um sujeito, você só não consegue determiná-lo. Eis o caso, tá? Então aqui o sujeito é indeterminado, verbo de ligação. Qual é a função sintática da palavra rico? Ela desempenha uma função chamada de predicativo do sujeito. Tá? Funciona como um predicativo do sujeito. Professor, mas como é que pode ter um predicativo do sujeito se o sujeito não está lá? E se eu contar para vocês que essa frase aqui, ó, pega essa frase que louca. São 2 horas agora. Tem um verbo de ligação aqui, não tem? Vou te perguntar, qual é o sujeito dessa frase? Não tem. Porque um verbo empregado no sentido, verbo ser, empregado no sentido de tempo ou distância, não tem sujeito. Não tem sujeito. Isso aqui é um verbo de ligação, tá? Qual é a função da palavra 2 horas, da expressão 2 horas? Predicativo do sujeito. Aqui é ainda mais desafiador. Por que mais desafiador? Porque aqui o sujeito não existe. Aqui ele só está indeterminado. Aqui ele não existe. Aí você fala, porra, meu, isso não tem nada a ver no português. Vou te explicar como tem a ver. Preste atenção nessa metáfora aqui, ó. Imagine o seguinte. Imagine que você vai para a balada. Vai você e um amigo seu ou você e uma amiga sua, certo? No caso aí você pode se colocar na parada e pensa. Aí você e um amigo seu. Só que você já tem um esquema. Fechou? Você já tem um esquema. Você vai chegar lá, grudar no esquema, mordeu, vai embora. Entendeu? É a outra pessoa que vai ficar lá que se lasque. Mas o fato é, você já tem um esquema. Vamos imaginar que você chegue, tá? Você chegou lá, tá na balada, faceiro, e o teu esquema não foi. Você vai embora? Ou você vai ficar lá? Você vai ficar lá, né, meu? Você vai procurar qualquer coisa ali no meio, né? Mas você vai procurar. É como se a oração fosse um baile. O predicativo do sujeito é o esquema do sujeito. Se o sujeito não tiver, o problema é dele. O predicativo vai continuar aqui torando o pau. Professor, mas então como é que isso funciona com o sujeito indeterminado? Aqui é um pouco diferente. Aqui está você e teu brother. Você, teu brother. Só que o teu brother é um cara que arruma uns esquemas meio nada a ver. Ou seja, ele arrumou um esquema que você não sabe quem é, não sabe se é uma pessoa bonita, feia, lúcida ou maluca, mas arrumou um esquema. Ou seja, o esquema é indeterminado. Você sabe que você vai pra balada junto com o seu brother, mas não sabe quem você vai pegar. Não sabe que é teu esquema, mas que tem um esquema, tem. É assim que funciona na análise sintática. Não se preocupe com o significado das coisas, mas sim como as coisas funcionam. Então, ó, eu não estou preocupado se aqui eu tenho a palavra rico. Se eu tivesse a palavra galinha aqui, ela continua sendo um predicativo do sujeito. Entendeu? Não faz a menor diferença para nós. Porque o que você tem que pensar? Vamos abstrair um pouco o esquema. Não imagine que você tenha essas palavras aqui significando.
Mas o que você tem? Um advérbio, um pronome, um verbo de ligação, um adjetivo e um verbo no gerúndio. Se você quiser, dá para você mudar quase tudo isso, tá? Vamos manter apenas o verbo, apenas o pronome ser, porque é daquilo que eu necessito para poder explicar essa frase, tá? Então a palavra não, muda para outro advérbio. Coloca outro advérbio, que não seja a palavra não. Agora. Agora, se. Agora vamos trocar o verbo ficar por um verbo de ligação, qualquer outro. Não, ele não dá, a gente está colocando outra palavra se. Aí me fodeu, né? Outro. Parece, beleza? Agora, se parece, pega outro adjetivo que não seja rico. Pobre. Agora não se parece pobre, troca o verbo trabalhando por outro verbo no gerúndio também. Vagabundeando. Agora não se parece pobre, vagabundeando. Pronto, você montou a mesma sentença. Por quê? E a análise sintática é a mesma. No português você muda as palavras, mas as estruturas não mudam. Então você sempre pensa estruturalmente. Quando você deixar de fazer uma análise semântica e começar a fazer análise sintática, você entende melhor, você acerta as questões, porque a questão é objetiva. Se a banca disser para você, a palavra ser na frase em que é empregada apresenta um sentido reflexivo, certo ou errado? Por que está errado? Porque eu nem sei quem é o sujeito. Como é que eu vou saber se essa frase é reflexiva? Entendeu? Aí tem outro esquema, o verbo de ligação. Então essa palavra ser se classifica como? Como a mesma coisa que estava aqui em cima. Índice de indeterminação do sujeito. Entendeu? Índice de indeterminação do sujeito. Sim. Tem um exemplo também, além do tempo, com a distância, igual a pessoa falou que não tem sujeito, um exemplo com distância daí. Ah, sim, com distância. Por exemplo, daqui até São Paulo são tantos mil quilômetros, entendeu? Ou daqui até ali são 10 metros. Ainda é o verbo ser, indicando distância, e não tem sujeito. Aí você pensa, porra, mas e o daqui até ali? Adjunta adverbial. Beleza? Vamos pegar agora com o verbo intransitivo. Olha só. Não se chega aos objetivos com preguiça. Não se chega aos objetivos com preguiça. O verbo aqui é o verbo chegar. Esse verbo aqui é um verbo intransitivo, porque quem chega, chega ou chega a. Mas o fato é que chegar não exige complemento. Professor, mas e ao usar os objetivos, essa preposição não saiu do verbo chegar? Saiu. Mas não é objeto indireto? Não. Por quê? Porque o aos objetivos é adjunto adverbial na sentença. Nesse caso de lugar, tá? Adjunto adverbial. Por causa da preposição aqui que saiu do verbo. Isso não quer dizer que ele é transitivo indireto, ele é intransitivo por causa do sentido. Tá? Eu, inclusive, poderia dizer, olha, o professor chegou. E eu não teria que dizer o lugar. Tá? Então, aqui, ó, verbo intransitivo. O verbo intransitivo está acompanhado da palavra ser. Tá? Já vou prevenir agora. Antes de você me mandar uma pergunta, se faz diferença a posição do ser para a classificação? Claro que não, cara. Faz diferença ter uma mosca aqui ou uma mosca aqui para estar incomodando? Não. Tá? Então, a função é a mesma. Tá? A função é a mesma da posição do ser. A mudança da posição tem a ver com a palavra não, que é a palavra atrativa, causa próclise. Tá? Mas a palavra ser aqui continua sendo como índice de indeterminação do sujeito. Então isso aqui é o quê? Sujeito indeterminado. Por isso que o verbo está no singular. A banca quer dizer para você uma coisa do tipo, ó, dá para passar esse verbo para o plural para concordar com o objetivos. E aí, certo ou errado? Errado, não pode. Por quê? Porque nesse caso o verbo permanece no singular. Beleza? Pergunta sobre isso? Não? Tá, então vimos aqui o tipo de sujeito indeterminado.
O próximo tipo de sujeito. Coloca no material, número 5. Tá? Chamado de sujeito inexistente. Ou oração sem sujeito. Então aqui você terá sentenças com verbos impessoais, ou seja, um verbo que não vai necessitar de uma palavra para conjugar o seu verbo, que não vai necessitar de um referente para a conjugação verbal. A primeira situação que nós veremos é aquela com verbos que denotam fenômeno natural. Verbo que denota fenômeno natural, ou seja, ele significa literalmente um fenômeno natural. Como a frase que nós dissemos agora há pouco, tá? Vou pegar aqui, ó. Ventava naquele lugar árido. Então, tem o verbo ventar aqui, ele está indicando o quê? O fenômeno natural. Nessa sentença, eu não tenho sujeito, pelo menos para a configuração atual do português. Então, isso aqui é uma oração sem sujeito. Ou sujeito inexistente. Tá? Lembre-se de que isso aqui só vale para o verbo que denotar fenômeno natural. O que significa isso? O verbo que denota o fenômeno natural. Que significa literalmente. Por quê? Porque se o cara pegar o mesmo verbo, vamos imaginar, e mudar o seu sentido, ou seja, passar para o sentido conotativo, tá? Conotar na sentença, vai rolar o quê? O verbo vai poder ter sujeito, sim. Tá? Vai poder ter sujeito. Claro que se eu disser que alguma pessoa ventava, vai ficar meio estranho. Tá? Mas eu posso utilizar a forma chover, ou ainda posso pegar uma outra metáfora, congelar. Tá? Então se eu disser assim, ó, Mariana congelava as pessoas com aquele olhar. É claro que ela não congelava, isso é uma figura de linguagem, mas aí tem sujeito. Ou ainda o verbo amanhecer. Se eu disser amanheceu no campo, aí está sem sujeito. Se eu disser os soldados não amanheceram aqui, aí tem sujeito, os soldados. Beleza? Então só vale essa regra quando a frase estiver com o verbo no sentido denotativo. Beleza? Tá, perguntas até aqui? Não? Então não parece, mas já é hora do intervalo. Tá? No próximo intervalo a gente já volta para continuar.